Vamos fazer esse desenho geométrico aqui utilizando o transferidor de 180 graus. Vou posicionar ele no meio da folha aqui, tá? E fazer uma linha. Traça a linha, tá? E com base nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, marcado, vou marcar um ponto aqui em cima, do outro lado, ó. Vem aqui, com base nesse ponto, e leva ele para cima, encostando, ó, ele na linha, tá? Pare que aqui, ó, tem que estar certinho, assim como o outro lado também, ó. Deixa ele certinho, curvo, ó, tá certinho, traço a linha, tá? E já marco o 90 graus aqui, ó, que depois eu vou traçar uma linha aqui, ó. Agora vou inverter, ó. Vejo se tá certinho aqui, aqui o ponto também, e traço a linha. E marco o 90 graus lá, tá? Depois, traçar a linha reta aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto aqui. Aí o que eu vou fazer? Aqui, desse ponto, eu vou marcar 3 centímetros, ó. Deixo encostando aqui, ó, no 0. Vou até o número 3. Ó. Aí vou fazer em todos, giro, ó. Do 0, posiciono bem ao número 3. Vou virando a folha. Do 0 ao 3. Do 0 ao 3, nesse ponto aqui que eu não marquei ainda, ó. Posiciono no 0, vou até o número 3, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou encostar o meu transferidor nesse ponto, a esse ponto aqui, ó. Tá? Para que ele fique bem certinho. Ó. Vai ser desse ponto a esse. Encosta ele bem e giro, tá? Aí fazer desse ponto a isso aqui, ó. E traço. Gira a folha, ó. Eu vou fazer a marcação. Desse ponto a esse. Do outro lado também. Desse ponto a esse ponto aqui. Aí vou fazer a mesma ligação aqui, ó, desse ponto a esse aqui. Coloco
coloco ele certinho e traço ele. Agora, desse ponto a esse. Vira a folha, né? Para ficar melhor para me traçar. Agora, desse ponto a esse ponto aqui. Desse ponto a esse. Agora o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio entre esse ponto e esse ponto aqui, achar o meio desta linha, tá? E entre esse ponto, achar o meio desta linha. Nessa parte aqui também, eu vou achar o meio desta linha. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o transferidor nesse ponto, a esse ponto aqui, ó. Tá? Vou colocar ele desse ponto a esse ponto aqui. Para achar o meio da linha, ó. Então, eu achei o meio desta linha, marcando, ó. E o meio dessa. Colocando nesta posição aqui, ó. Agora eu vou achar o meio desta linha e o meio desta linha. Colocando o transferidor, parte reta, nesse ponto, esse ponto, ó. Isso só para fazer essa marcação que futuramente eu vou utilizar. Então, agora eu vou ligar desse ponto a esse ponto aqui, ó. Direto. Agora eu vou ligar desse ponto a esse ponto aqui. Par de baixo também, desse ponto a esse ponto aqui, ó. Desse para esse. Agora eu vou ligar desse ponto a esse ponto, desse ponto a esse, tá? Você viu, percebeu que eu girei a folha, né? Ó. Liga aqui. Agora desse ponto a esse. Agora eu vou para a parte de baixo. Desse ponto a esse e desse ponto para esse. Agora eu vou fazer a ligação dos pontos, que são esses aqui, ó. Pois é só identificar essas partes aqui e
fazer a arte final. Vou identificar algumas aqui, ó. E pintar. Cobrindo todos os espaços aqui, ó. Apertando bastante o lápis para ele ficar bem escuro. Evitando os espaços, fica meio acinzentado. Eu passo novamente. O lápis grafite. Girando sempre a folha para ficar numa posição melhor para se trabalhar. E vou cobrindo. Aqui eu estou usando um lápis 6B. O grafite é bem mais forte, né? Bem escuro. Bom, eu pintei só uma parte aqui para você ter uma noção do que vai fazer, certo? Depois é só cobrir ele todo. Ou com o lápis grafite ou com a caneta preta, tá? Ok? Bom, por enquanto é só isso e muito obrigado.